Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza na perseverança, na fé, vigiando e orando sem cessar, meditando na Sua palavra de dia e de noite. Porque quando perseveramos segundo as advertências do Espírito, estamos no caminho. A única forma é seguir o Espírito, que é a verdade. Mas muitas são as vãs filosofias, vãs doutrinas, porque só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Mas muitos, como ele tem nos falado por esses dias, segue doutrinas impossíveis de os salvar, né? Seguem, está escrito: não fará para ti imagem de escultura. Adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Não existe outro mediador além de Jesus Cristo. A Bíblia diz: tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca não falam, tendo espírito não tem, tendo nariz não tem espírito, e nada pode. Justamente por essa desobediência que muitos seguem os seus ídolos, vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, que aprendem de meros mortais, que são impossíveis de os salvar. Maldito o homem cujo coração e confiança se afasta de Deus para seguir ensinamentos, doutrinas de demônios, do qual a Bíblia diz: doutrina de demônios, aqueles que seguem segundo vãs filosofias, doutrinas religiosas. Temos que seguir a sã teologia de Cristo. Aquele que segue as ondas teológicas que vão e voltam, nada lhes acrescenta a não ser a ira de Deus. Porque está escrito: se os pais converterem o coração dos seus filhos e os filhos de seus pais, se não converterem, trarei desgraça sobre a terra. E grande é a ira do Cordeiro de Deus, porque ele, na antiga aliança, ele aceitou a ignorância do povo, né? Ele aceitou as festas de luas novas, as ordenanças, né? Da qual era só as purificações, que eram só purificações exteriores. Mas agora o fim, o dever de todo homem consiste em temer a Deus e a Cristo e desviar do mal. E isso só é possível conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente através daquele que é a verdade, o caminho e a vida. Aonde a Bíblia diz que aquele que é do seu aprisco ouve a sua voz, segue no caminho, jamais na beira do caminho, não segue segundo o padrão deste mundo, mas segue sendo renovado segundo a sua força e o seu poder, segue segundo o Espírito Santo opera em nós, porque ele é aquele que nos ensina do Pai. O Pai nos atrai até Jesus, e Jesus disse: aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Porque ele nos ensina como proceder, através de sendo ouvintes e praticantes do Evangelho. E em mais um dia que se finaliza, a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, pela fé do autor e consumador da nossa fé. Ele é unigênito do Pai, primogênito na ressurreição, primogênito na criação e na ressurreição. Passou por morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e disse: não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai,
e vos envie o outro advogado, o Consolador, com a ascensão de Cristo, do qual ele disse: vos batizarei com espírito e com fogo. Ele disse: nascido do ventre de mulher, João o Batista foi o maior. Mas agora quem vos fala é aquele que serve e o maior no reino dos céus, né, no meio deles, porque maior é o Pai, do qual somente o Pai sabe daquele dia que o faz o maior. Mas sabemos que Jesus governa nos últimos tempos, através do anjo do concerto, está aplainando os caminhos para a sua vinda, onde ele entregará tudo ao Pai e virá com os anjos, na honra e na glória, no poder do Pai, e então virá o fim. E bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que perseveram até o fim, do qual ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. E assim, em mais um dia, na perseverança, né, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas é a palavra de Cristo. Segundo o coração de Deus, assim como Davi andou todos os dias, exceto no caso de Urias. Devemos perseverar, assim como ele disse ao seu filho Salomão: seja homem, aonde for, queres que for, né, esteja com Deus do seu Pai no seu coração, e aonde pisar as plantas dos pés, tudo lhe será bem sucedido. E assim ele pediu sabedoria a Deus para que governasse o povo na justiça, na equidade, na imparcialidade. Deus agradou do seu pedido e ainda lhe acrescentou riqueza. E ele governou com justiça, com equidade. A própria rainha de Sabá veio de longe, de uma terra distante, e saiu dali com temor do Altíssimo, né, por conta da sabedoria, por conta da riqueza que havia lhe concedido. Né? E Jesus nos diz, quanto mais se até a rainha de Sabá teve temor de Salomão, do temor do Deus que Salomão seguia, quanto mais vós não tereis de mim, porque o próprio Pai o glorificou e disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim, todo aquele que tem o temor, que é o princípio da sabedoria, o teme, o adora, através das boas atitudes, né, do qual o Pai diz: fazei tudo o que ele disser, e ele nos diz: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim temos que operar os dons irrevogáveis que ele nos concedeu de graça, e de graça ofertar dia após dia, compartilhando o maná do alto dos céus, do qual cabe a nós perseverar anunciando a verdade, que é possível de prolongar os nossos dias para que tudo vá bem longo nessa terra, e para aqueles que estão segundo a escravidão do mundo, né, aqueles que amoldaram segundo o padrão, aqueles que amam o mundo e o que há no mundo, não conhecem a Deus, né, aqueles que idolatram os ídolos, aqueles que se tornaram um próprio ídolo, se torna prata de escárnio. Temos que ficar vigilantes para fugir de toda vanglória, assim como ele nos ensina para fugir da vanglória. O servo inútil, ele não herdará o reino dos céus, aquele que larga a mão do arado. Mas fazei em oculto para que o Pai contemple, não fazei para serem vistos por homens. E depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, dando toda honra e glória àquele que tudo opera em nós, o Espírito Santo, do qual é o conselheiro, é o advogado, aquele que, quando não sabemos expressar por palavras,
Ele é aquele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Ele é o conselheiro, o advogado. E ainda temos o juiz, aquele que diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós perseveramos dia após dia, né? Segundo o seu amor, segundo o teu zelo, segundo o teu cuidado, que Ele tem cuidado de nós. Ele, por nós estarmos procurando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele tem nos acrescentado até mais do que nós pedimos. E é com alegria, Jesus, que nós te agradecemos por mais um dia que até aqui nos sustentou o Senhor. Nós depositamos a confiança em Ti. Nós bendizemos o Teu santo nome, nome sobre todo nome, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Aquele que, como Ele nos ensina, se busco honra e glória de homens, nada sou. Mas o Pai o glorificou, assim como Ele glorificou o Pai através, ensinando a doutrina que não é dele, é do próprio Pai, do qual Ele diz: se vós estivesseis me conhecendo, conhecerias o Pai, porque eu não falo de mim, falo do Pai. Ele é a voz que clama no deserto, Ele é a voz profética que Deus falava através dele, fala até hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E atualmente fala por meio daqueles que permitem a sua habitação através do seu Santo Espírito, a voz do grande profeta. Aqueles que com coração contrito e arrependido Ele não despreza, faz morada em nós e nós permitimos com que Ele nos use. Permitimos, enquanto há tempo, sermos santificados e purificados por meio do lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. Ele é a palavra, Ele é a verdade, o caminho e a vida. E assim nós perseveramos dia após dia, com o favor imerecido, com a graça que Ele nos concede, aonde gloriamos antes, se tiver de gloriarmos em nossas fraquezas, e Ele nos aperfeiçoa dia após dia. Porque temos a mente de Cristo, somos imitadores de Cristo, não agimos por interesse próprio. As atitudes que há em nós são segundo o Espírito Santo. Não fazemos nada por nosso próprio interesse, como Ele sempre nos ensina, né? Nós somos direcionados por Ele, como mente de Cristo. Assim como Ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim Ele bebeu do cálice e Ele disse: aquele que vier após mim também beberá do cálice. Assim nós perseveramos dia após dia, negando a si mesmo, seguindo a sua vontade, que Ele disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando nós conhecemos, nós perseveramos como mente de Cristo, nós esvaziamos de si mesmo e a sua vontade se cumpre em nós através do seu Santo Espírito. Aleluias, oh glórias a Deus. E assim, em mais um dia, perseverai com um culto de ação de graça, um culto racional, através do bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Demonstrai através do bom proceder, demonstrai utilizando a verdade, a palavra que é viva e eficaz, manejando tanto no ataque como na defesa. Sejais não somente ouvintes, porque ilude-se a si mesmo. Sejais praticantes e ouvintes, né? Ouvintes e praticantes. Não sejais, né, como os anciãos, que Jesus disse: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eram ouvintes somente e não praticavam. Jesus nos ensina: sede meus imitadores. Aquele que é imitador de Cristo, como a mente de Cristo, não anda segundo uma mente corrompida, cauterizada, onde muitos o véu foi colocado,
quando é lido a lei de Moisés, né? Estão como obreiros da lei, e maldito aquele que é pendurado no madeiro, está sobre maldição, sobre condenação. Mas aquele que está operando segundo a graça, ele é abençoado nas regiões celestiais através de Cristo, do qual Deus nos abençoa. Aonde pisamos a planta dos nossos pés, somos abençoados, somos luz, somos candeia. A candeia não se coloca num cesto, mas sim no velador, se coloca no alto do monte, ilumina toda a cidade. Fomos chamados para ser guias de cegos, para resplandecer a luz, do qual ele nos ensina, né? Hipócritas, como podeis querer remover o cisco do olho do irmão se há uma trave no seu olho? Remove primeiro a trave de vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. E assim nós perseveramos dia após dia, resplandecendo a luz para os nossos caminhos e para aqueles que estão nas trevas, né? Para que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nós perseveramos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.